Boa tarde, turma. Aqui é a professora Dona Oliveira e o tema da nossa aula de hoje é o reino dos protoctistas. O reino protoctista inclui seres eucariontes, ou seja, seres que têm as células mais complexas, com material organizado dentro do núcleo, e seres como protozoários e algas. São seres heterotróficos e unicelulares. No entanto, as algas, elas são um pouco diferentes. São aquáticas, autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento, fotossintetizantes, fazem fotossíntese, e existem organismos unicelulares, que têm apenas uma célula, e pluricelulares. Podem se reproduzir sexuadamente, ou seja, com os dois parceiros, macho e fêmea, ou assexuadamente por divisão binária, ou seja, um organismo dá origem a dois outros idênticos a ele. E existem diversos tamanhos de algas, desde microscópica, como nós podemos ver essas aqui, que são as diatomáceas, algas douradas, até as macroscópicas, que podemos ver essas três aqui, que tem vários filamentos que lembram folhas. Aqui nós temos algas pardas, que tem metros de comprimento, algas marinhas, algas vermelhas ou rodófitas e algas verdes, certo? E aí nós temos os protozoários. Protozoários são seres unicelulares, podem ter hábitos de vida livre, podem ser livres ou podem ser parasitas ou viver associados a outros organismos. Os organismos parasitas podem causar doenças e problemas de saúde, tanto em animais quanto em seres humanos. Os de vida livre podem viver em rios, lagos, mares, solos úmidos e substratos lodosos, com lodo. Se reproduzem por divisão binária, ou seja, um organismo dá origem a outro idêntico a ele, ou por conjugação, ou seja, quando introjetam material genético em outro ser. E aí nós temos diversidade de protozoários. Vamos ver cada tipo de protozoário. Primeiro que nós vamos ver são os risópodes. Os risópodes, eles se deslocam por pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudópodes são falsos pés, ou seja, são expansões do citoplasma. Eles criam como se fossem pés para se deslocarem e para capturar um alimento. Exemplos disso são as amebas. Nesse exemplo aqui a gente tem a ameba e aqui ela vai se deslocando por pseudópodes para englobar o alimento e assim comê-lo. E nós temos os flagelados, que tem flagelos, certo? Eles se deslocam-se por flagelos. Exemplo é a giardia. Ciliados, que tem cílios ao redor de todo o corpo, e eles se deslocam por esses cílios, batem nesses cílios, então eles vivem em ambiente aquático. Exemplo é o paramécio. E temos os esporozoários, que não possuem estruturas de locomoção, e a maioria parasita, exemplo, plasmódio. Papéis das algas e protozoários. Na economia, nós temos a alga marinha. As algas marinhas elas podem ser usadas na alimentação. Exemplo, o sushi. A base de preparação do sushi é essa alga verde aqui, que é o nori. Na medicina, nós temos a incidência de doenças causadas por protozoários. Exemplo, doença de Chagas, que é transmitido pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. E no ambiente, nós temos as algas como fitoplâncton, que produzem a maior parte do oxigênio do planeta. Então, apesar de que nós sempre estudamos que as florestas produzem oxigênio, mas a maior parte do oxigênio do planeta é produzido por algas, que é o fitoplâncton, certo? Então, esse resumo foi da aula de hoje sobre reino protoctistas. Espero que tenham entendido. Boa semana e bons estudos.